Bom dia, amigos. Estamos novamente aqui com a graça de Deus para falarmos a respeito da palavra. Amém? Vamos abrir então nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Vamos ler três passagens hoje. Ele te humilhou, versículo 3, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de todo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então a palavra de Deus diz aqui que Deus sustentou eles com o maná, para dar a entender a eles que nem só de pão viverá o homem, mas de todo aquilo que procede da boca de Deus viverá o homem. E depois nós vamos para Êxodo 16, versículo 3. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a esse deserto para matardes de fome toda essa multidão. Aqui estavam reclamando, né? Então disse o Senhor a Moisés: eis que eu vos farei chover do céu pão, e o pão sairá, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se andam na minha lei ou não. Então o Senhor falou para eles que faria chover pão do céu, e o povo sairia e colheria diariamente a porção para cada dia. Eles estavam no deserto e aqui eles começaram a reclamar, e Deus então falou que ia mandar um maná, que diariamente aquele maná ia cair do céu, ia sustentar, ia cair a porção certa para cada um deles, e eles iam ser sustentados. Que eles já estavam começando a reclamar que Deus tirou eles do Egito, onde eles tinham carne, onde eles tinham isso e aquilo, e agora estavam naquele deserto que Deus tinha tirado deles para morrer de fome. Começaram a ser ingratos, começaram a reclamar. Amém? Vamos ver agora o outro versículo. Vamos procurar aqui em Números, capítulo 11, versículo 6. Prestem atenção, olha só. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Amém, queridos? Então, olha só como é que são as coisas. Deus tirou eles lá do Egito e eles começaram a reclamar. E Deus falou que ia mandar maná do céu. Ia mandar descer pão do céu, e eles iam ser sustentados por esse pão. Então tu vê que eles estavam no deserto, e o que Deus quer nos dizer com isso? Que no deserto não tem onde tu comprar pão, não tem onde tu fazer pão, não tem como alguém te trazer pão até lá. No deserto não tem nada. E não obstante a isso, Deus no deserto sustentou eles com maná. E o maná era um pão que caía do céu diariamente para sustentar eles. Então o que o Senhor quer nos dizer nessa manhã? Que ainda que não esteja não esteja acontecendo algo racionalmente para que venha uma provisão para o Senhor, para você, o Senhor vai rasgar o céu se for necessário, mas Ele vai trazer o maná, Ele vai trazer a provisão para a sua vida. Mesmo que você esteja num deserto, onde você não possa comprar o pão, onde não tenha ninguém perto que possa estender a mão para você, se for necessário para te sustentar, Deus vai fazer o sobrenatural. Deus vai rasgar os céus, vai abrir os céus e vai enviar a provisão, vai enviar a satisfação da tua necessidade. Por isso não temas e confie nele. E depois nós lemos ali no livro de Números que eles começaram a reclamar, começaram a dizer: seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Este é um grande perigo, queridos, da vida cristã,
que depois de um tempo em que Deus está nos sustentando e está nos dando tudo, Deus tem nos trazido até aqui, Deus tem nos sustentado. Mas muitas vezes os cristãos, eles começam, assim como o povo judeu, eles se acostumam com a bênção de Deus, se acostumam com ser sustentados por Deus e começam a reclamar. Começam a não dar mais importância para aquilo que Deus está fazendo. Começam a considerar aquela bênção de Deus, o extraordinário de Deus, eles começam a se transformar em comum. Transformam o extraordinário de Deus em comum, se acostumam com a bênção. Deus sustentando, Deus abençoando a sua vida. Ser abençoado necessariamente não quer dizer que tem que cair 1 milhão na sua conta. Mas Deus pode te abençoar, fazendo com que tu consiga virar todos os meses, pagando as contas diariamente, não faltando nada de alimento, não faltando nada para você nem para sua família. Te levando até o dia de hoje, sem nenhum tipo de problema, em meio a lutas, mas Deus sempre dando livramento. Não precisa necessariamente acontecer uma coisa assim assombrosa, que acontece com poucos, que nem esse exemplo que eu dei de cair 1 milhão na conta. Mas o sustento de Deus é Deus te mantendo dia após dia. Vou contar para vocês a história de um homem que tinha um problema de uma insuficiência no coração. Vamos supor que ele tem ali, não sei bem a percentagem, mas 20% de capacidade do coração. E assim ele não podia fazer todas as coisas assim. A princípio ele teria uma vida limitada. Essa história é uma história verdadeira, mas não obstante ter só 20% da capacidade do coração, Deus conduziu a vida desse homem e ele viveu uma vida toda. E hoje ele já é falecido, mas ele viveu uma vida toda indo na igreja, participando das atividades da igreja, fazendo todas as coisas comuns como os outros faziam, sem limitações, mesmo tendo uma incapacidade de funcionamento do seu coração, ele fazia todas as demais coisas que os outros faziam. Então a bênção, a provisão de Deus na vida desse homem foi conduzir a vida dele como uma vida normal, dando sempre para ele o suprimento de saúde, de força, como se ele não tivesse problema nenhum no coração. Assim ele viveu, Deus manteve ele vivo ao longo dos anos, fazendo todas as coisas normais que os outros faziam. Ou seja, cada dia Deus fazia um milagre extraordinário na vida dele e foi levando a vida dele, ele teve a sua família, anos após anos, foi vivendo tranquilo, com saúde, como se nada tivesse, embora tinha aquele indicativo de que tinha aquela deficiência no coração. Então não transforme o extraordinário de Deus em comum, não se acostume com as bênçãos e com as coisas boas que Deus já tem lhe dado. Você tem a sua família, você conseguiu casar, você tem um emprego, você não passa necessidade, você consegue pagar todas as suas contas em dias e não tem dívidas, não tem ninguém lhe pressionando. Isso é bênção de Deus. Isso é o maná do céu, descendo sobre a sua vida dia a dia, mês a mês. Não desconsidere isto. Não se torne um ingrato. Você sabe que a palavra maná quer dizer o que é isso? Porque quando Deus começou a derramar o maná no primeiro dia sobre o povo judeu, quando eles viram cair aquele pão do céu, eles viram e se assombraram, se admiraram e disseram: que é isso? Que é isso que está acontecendo? É porque era algo assombroso demais. Imagina Deus fazer descer pão do céu no deserto para sustentar o seu povo. Então teve esse nome de maná, que quer dizer o que é isso. Eles se surpreenderam. O que é que está acontecendo? Então esse Deus, não importa onde você esteja, se você estiver no deserto, Deus vai rasgar os céus e vai trazer a provisão para a sua vida de uma forma sobrenatural. Amém? De uma forma que não dá para entender. Ele rasga os céus para te abençoar se for necessário. Mas cuide para não fazer o mesmo que esse povo judeu fez, que foi ficar numa ingratidão, que é o que nós lemos no Números 11. Depois de um tempo eles falaram: não temos mais nada a não ser esse maná, mas o maná já era o suficiente. Naquele tempo era o sustento necessário para eles, não era um tempo que nem hoje, que tu precisa ter uma internet para poder fazer as coisas, para poder pagar as contas, para acessar uma pregação, para tudo. Hoje nós precisamos de mais coisas, mas mesmo nos dias de hoje, Deus vai prover essas coisas a mais que são necessárias. Mas naquela época eles se acostumaram e começaram a ser ingratos com Deus, começaram a dizer: mas nós só temos esse maná. Então não menospreze as bênçãos de Deus cotidianas que estão acontecendo no teu dia. Não se esqueça e não menospreze aquilo que Deus já tem te dado. Seja grato pelo alimento de cada dia,
porque você consegue pagar seu aluguel, porque você consegue pagar seu condomínio, porque suas contas estão em dia, porque sua família toda tem saúde. Lembre-se dos anos em que você teve batalhas na sua vida e que no final das contas, todas essas batalhas, Deus lhe deu vitória. Você não morreu. Você está aqui hoje me escutando. Mesmo em meio a batalhas, Deus foi te dando vitória, Deus foi provendo o maná. E se você acabar caindo num deserto, Deus vai rasgar os céus e vai mandar maná para ti todos os dias. Cuide com esse pecado que desagrada muito a Deus, que é o pecado da ingratidão, que é depois de um tempo se acostumar com as coisas boas de Deus e começar a murmurar, começar a reclamar. Ah, é só mais um culto, hoje não sei se vou, vai ser os mesmos louvores, é mais um culto, já fui semana passada. Não se acostume com o extraordinário de Deus. Não se acostume com as coisas boas de Deus, mas seja grato. Levante-se feliz, dê graças a Deus. Agradeça pelo ar que você pode respirar, pelo dom da vida, pela saúde, pela comida que vem ao seu prato diariamente. Seja grato a Deus. E a gratidão a Deus move o coração dele para lhe dar mais e mais. Amém? Seja grato e receba de Deus abundantemente. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus por essa palavra. Que palavra linda, que palavra maravilhosa. Que Deus maravilhoso, que faz o que for necessário para nos sustentar. Por isso, não se preocupe. Creia nele. Confie a sua vida nele e após isso, descanse. E espere. E você verá o sobrenatural de Deus te sustentando. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. Deus abençoe teu dia. E até a próxima mensagem, se assim Deus permitir.